Então, vamos ver aqui o nosso conteúdo de hoje, que é sobre sistemas de equações do segundo grau. Então, a gente vai trabalhar com o método da substituição, que a gente já estudou ano passado, esse método da substituição. Então, tá aí. Sistema de equações, método da substituição. Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo aqui. Então, nós temos aqui o sistema, lembrando que o sistema ele tem que vir numa chave, e as nossas equações sempre tem que ter duas incógnitas, porque quando eu estou resolvendo um sistema, eu estou procurando o valor das incógnitas, que faz com que as minhas igualdades sejam verdadeiras. O que significa isso? O valor que eu encontrar por x tem que servir para as duas equações, e o valor que eu encontrar para o y também tem que servir para as duas equações. Então, nós temos aqui a primeira equação. X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18. E a segunda equação, x menos y igual a menos 3. Então, a primeira equação é uma equação de segundo grau, porque o x e o y estão elevado ao quadrado. E a segunda equação é uma equação do primeiro grau. Tanto o x quanto o y está elevado a 1. Então, quando a gente tem um sistema nesse sentido, que tem uma equação do primeiro e uma equação do segundo grau, eu começo a resolução sempre pela equação do primeiro grau. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou isolar o x ou o y na segunda equação, que é a do primeiro grau. Então, você escolhe se você quer isolar o x ou se você quer isolar o y. No meu exemplo aqui, eu estou isolando o x. Então, eu deixei o x desse lado da igualdade, o menos y passou lá para o outro lado da igualdade, mais y. E o menos 3 que já estava de lá. Então, eu já isolei um valor para o x. Então, o meu x, ele é igual a y menos 3. O que a gente vai fazer com esse valor de y menos 3? Se eu isolei na segunda, agora eu vou pegar esse valor e aonde aparece o x na minha primeira equação, eu vou substituir por y menos 3. Então, tá aqui a nossa primeira equação. X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18. Então, aonde está o meu x aqui, eu estou substituindo por y menos 3 e elevei ao quadrado. Continuando a equação, mais 2y ao quadrado igual a 18. O que a gente tem que fazer? Agora, nós temos que eliminar o parêntese. Esse parêntese é um produto notável do ano passado. Quadrado da diferença de dois termos. Então, para eu eliminar esse parêntese, eu vou usar a formulazinha. Mas você pode usar a multiplicação também. É só você repetir o parêntese duas vezes. Então, eu vou jogar na fórmula. A fórmula é primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Então, o meu primeiro termo é o y. Então, primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes y vezes 3. 2 vezes y, 2y, vezes 3, 6y. Mais o segundo termo, que é o 3 ao quadrado, que dá 9. Repeti o 2y ao quadrado e já passei o 18 para cada igualdade. Então, ele veio menos 18 e igualei a 0. Então, eu tenho 1y ao quadrado mais 2y ao quadrado, 3y ao quadrado. Repeti o menos 6y, mais 9 com menos 18, menos 9 igual a 0. O que ele fez aqui? Olha só, dividiu todos os membros da equação por 3. Por que ele fez isso? Quando você tem os coeficientes, gente, que é divisível por o mesmo número, então você tem que ter todos. Tem que envolver o A, o B e o C. Nesse caso aqui, o 3, o 6 e o 9 são todos divisíveis por 3. Então, ele fez essa divisão, ó. 3 dividido por 3, 1y ao quadrado. 6 dividido por 3, menos 2y. 9 dividido por 3, menos 3. Então, o que ele fez? Quando ele dividiu por 3,
ele obteve uma outra equação equivalente a essa primeira. O que significa equivalente? Significa que as duas vão ter o mesmo resultado, porque uma veio originada da outra. Então, por que ele fez essa divisão? Isso aqui é para ajudar lá nos seus cálculos. A hora que você for calcular o delta, é para ajudar para você ter um delta com valor menor, que fica mais fácil de você extrair a raiz. Mas, se você não quiser fazer essa divisão que ele fez aqui no exemplo, não precisa. Você pode usar essa primeira equação, que você vai chegar nos mesmos valores para o y, tá? Então, vamos lá resolver. O meu A é 1, o meu B é menos 2 e o meu C é menos 3. Então, vamos lá calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 2 ao quadrado é 4, menos com menos mais, 4 vezes 3, 12. Então, meu delta é 16. Então, eu estou achando o valor do y, que é a incógnita da minha equação. Então, Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 que multiplica o A. Então, menos 2, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 que multiplica o 1, 2 vezes 1, 2. Então, tirando 2 do parêntese, menos com menos, mais 2. Mais ou menos a raiz de 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Y', mais 2 com menos 4, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, meu Y' é menos 1. Y, duas linhas, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Então, meu Y, duas linhas, é 3. Então, do meu sistema, eu já tenho os valores para o Y. Agora, falta encontrar os valores para o X. O que a gente vai fazer? Nós vamos voltar aqui onde eu isolei o valor para o X. Ó. O X não é Y menos 3? Então, vamos aqui substituir, ó. Determinando os valores de x em relação aos valores de y obtido. Então, nós temos y, duas linhas, igual a 3. Então, vai ficar x, que é igual a 3 menos 3. Então, o meu x, duas linhas, é 0. E vai ficar o meu par ordenado, 0 e 3. Depois, a gente vai calcular o x para o y igual a menos 1. Então, meu y' é menos 1. Então, x é igual a menos 1 com menos 3, que vai dar menos 4. Então, meu par ordenado, menos 4 e menos 1. Lembrando que o par ordenado, primeiro é sempre o valor do x e depois o valor do y. Então, nós temos dois pares ordenados aqui. O primeiro par ordenado veio daqui, desse primeiro valor aqui, ó. Então, o 0 é do x e o 3 é do y. Depois, o menos 4 é do x e o menos 1 é do y. Então, o conjunto solução para esse sistema é 0 e 3 e menos 4 com menos 1. Então, esse aqui é o nosso resultado, que faz com que esse meu sistema aqui seja verdadeiro. Então, vamos lá para o outro exemplo. O outro exemplo, nós temos x menos y igual a 0 e x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 16. Então, a minha primeira equação é do primeiro grau e a minha segunda equação é do segundo grau. Então, eu começo a resolução sempre com a equação do primeiro grau. Então, a primeira coisa aqui, ó, eu isolei o x. Então, se eu isolei o x, eu passei o y lá para o outro lado. Então, o meu x é igual a y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o valor do x aonde está o x lá na minha segunda equação. Então, vai ficar, ó, 5, não é x ao quadrado? O meu x vale y agora. Ó. Então, ficou 5, y ao quadrado
menos y ao quadrado igual a 16. 5y ao quadrado com 1y ao quadrado, eu já posso resolver. 5 menos 1, 4y ao quadrado igual a 16. Então, eu passo o 4 para cá dividindo. 16 dividido por 4, 4. Então, y vai ser igual mais ou menos, o meu quadrado aqui virou raiz quadrada de cá. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 2. Então, eu tenho um y mais 2 e menos 2. Então, tá aqui. Y' menos 1 e y, duas linhas, 2. Agora, falta a gente encontrar o valor para o x. Então, lá na primeira equação, ó, x menos y é igual a 0. Então, o meu primeiro x, ele vale... Eu peguei primeiro o 2, tá, gente? Então, ficou x menos 2 igual a 0. Então, x é igual a 2. E depois a gente tem aqui, ó, x menos y igual a 0. Agora, eu tô pegando o valor de menos 2, ó. Então, eu tenho x menos 2 igual a 0. Então, menos com menos, mais. X mais 2 igual a 0, mais 2 vem para cá, menos 2. Então, quem vai ser os nossos pares ordenados? Ó, o 2 e 2, o menos 2 com o menos 2. Então, tá aqui o nosso conjunto de solução. Então, só esses valores que faz com que o meu sistema aqui seja verdadeiro. Então, tá aí os dois exemplos, espero que ajude vocês a estar aí resolvendo a tarefa de vocês, tá bom?